bordado, eu considero que ele me salvou em termos criativos, assim. Porque quando eu fiz a faculdade de design gráfico, ao longo da faculdade eu criei uma neura de que eu não sabia desenhar e que minha criação artística era péssima, era tudo feio, era tudo horroroso. E eu entrei numa noia e comecei a me fechar muito criativamente, assim, eu não me expressava mais. E isso foi me deixando, assim, muito mal, deprimida e etc e tal. E com o bordado foi muito esse retorno com o meu traço, com o meu desenho, porque eu fazia o bordado e eu gostava do que eu estava vendo. Eu sou a Laís e eu sou formada em design gráfico. Eu aprendi a bordar no clube de bordado também em casa, foi junto com as meninas, a Camila que me ensinou, e eu bordo desde 2013 e isso atualmente é a minha principal função. Assim. Estava numa fase que eu estava querendo muito aprender a trabalhar mais com a mão, assim, então eu estava fazendo curso de costura, estava aprendendo a tricotar, e o bordado foi mais uma coisa que entrou, assim, muito porque, não sei, foi até meio por acaso. A gente viu os bordados que a Camila postava, achou interessante, aí falou, eu quero fazer uma aula de bordado. Falei, também, bordado é mais uma coisa que eu quero aprender. E o bordado acabou que foi o que ficou mesmo. Meu nome é Andréa Oruê e eu sou artesã. Na verdade, sou economista de formação e aí a vida foi tomando outros caminhos e hoje eu me considero artesã. Eu fazia antes crochê e fazia tricô, fazia mais tricô do que crochê. Mas eu tava num período muito depressivo, assim, da minha vida, eu tava muito mal. E aí eu falei, bom, acho que de repente o bordado pode ser uma outra alternativa de me expressar, né? Eu acho que o período de depressão é uma coisa assim, de você não acreditar em você. Então, as pessoas podem falar, mas você é legal, sua vida é legal, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí você não acredita mais, você fala, não sou legal, não tenho nada para oferecer para esse mundo. E eu acho que o bordado foi uma forma de resgate, assim, de falar, não, peraí, eu consigo ainda produzir, eu consigo me expressar. Então, há uns 3 anos atrás, eu comecei a ter problema mais sério com depressão, transtorno de ansiedade. Aí, logo em seguida, eu fui diagnosticada com fibromialgia, que era a causa principal de eu estar tendo problema psiquiátrico. A fibromialgia é uma doença muito limitante, porque como você está sentindo dor no corpo o tempo todo, você está sempre indisposto, você está sempre muito cansado. Eu perdi bastante capacidade de raciocínio, mas eu acho que o empecilho maior é a frustração, porque você quer fazer uma coisa, você não consegue fazer aquela coisa, daí aquilo te irrita, aí você fica pior, você sente mais dor, é meio que uma bola de neve. E nisso, artesanato me ajudou muito, porque eu comecei a lidar com as minhas frustrações, tipo, fiz uma carreira de crochê errada, eu tô 5 carreiras para trás, eu achei um erro. Então eu sei que eu tenho que pegar, desmanchar, fazer tudo de novo. Então, meio que treinou um pouco a minha paciência comigo mesma. Isso, eu acho que o crochê e hoje em dia bordado também começou a ser assim uma coisa fundamental na minha vida. O bordado tem essa coisa do tempo dele. É o tempo das pontadas, é o tempo para preencher e não tem como você acelerar. Não adianta você querer fazer mais rápido porque não resolve. Ele, sei lá, você pode até conseguir adiantar um pouco mais se você fizer continuamente, só que vai começar a doer seu cotovelo. Você tem impedimentos físicos até para você continuar bordando 10 horas seguidas. Me ajudou muito numa questão de planejamento, assim, de não deixar as coisas para a última hora, de você já ter que fazer com muita antecedência, porque você não sabe quanto tempo aquilo vai levar para terminar. E acho que é aquela coisa do aceite mesmo, do aceite do tempo que a coisa leva para ser feita, para ficar pronta, você estar presente naquele momento, sabe? Que é uma coisa muito difícil hoje, que a gente tá com uma aba no e-mail, uma aba no Facebook, uma aba no Pinterest, uma aba no YouTube, e eu tô com o Spotify ligado no fone de ouvido. É muito diferente para nossa geração você conseguir estar integralmente fazendo uma coisa, prestando atenção naquilo, e isso é muito terapêutico e ajuda muito na ansiedade. Eu sempre liguei que trabalho, mas é muito rápida. Sim, eu e também. De ter que, sabe, produzir, rapidez, agilidade. E não, né? Tipo, Sim. Eu mudei meu estilo de vida por causa do bordado agora. Eu tô querendo fazer tudo com mais tranquilidade. Eu vejo que, tipo,
não tem só essa coisa do tempo é dinheiro, sabe? Você meio que muda o canal ali que você faz. Porque, tipo, se você não trabalha com calma, você também vai ganhar por aquilo e também vai sair mais legal, sabe? Acho que esse encontro do clube uniu muitas questões, assim, relacionadas a fugir mesmo da rotina de trabalho, a ter esse retorno às artes manuais, que, sei lá, gente, todas nós somos de áreas criativas e de áreas artísticas, né, por formação. Mas ninguém de fato pegava nada pra fazer com a mão, né? Sim, porque no dia a dia você acaba sendo de 5 a 10% de criação e o resto é tudo processo burocrático. Então a gente estava sentindo muita falta de voltar a esses trabalhos manuais. Também juntou esse negócio do encontro com as amigas, né, assim, porque eu conhecia todas elas, mas todas nós não éramos amigas, né? Aliás, algumas até não se conheciam. Ao longo desses encontros também a gente foi desenvolvendo uma amizade. E aí, pra gente também era muito legal, porque aqui em São Paulo também ninguém consegue se encontrar. E aí a gente acabava fazendo uma terapia bordada em grupo, assim. Criamos um grupo Piratas do Ponto, éramos 3 bordadeiras, 2 por questões pessoais saíram. E eu continuei uma página, iniciando a página Piratas do Ponto no Facebook, e busquei dar um salto de qualidade. Vamos para a rua. E conversando uma vez em casa com um grupo de bordadeiras, a Milu, vocês conversaram, de Florianópolis, de Brusque, falou das mulheres de Brusque que se reuniam uma vez por mês para bordar. E vamos fazer acordo aqui em São Paulo, com uma característica diferencial. Em Brusque, como em outros estados, as mulheres se reúnem sempre com um tema. Vamos bordar janelas, vamos fazer a conta-jur, vamos bordar portas. Aqui nós invertemos. Cada um chegue com a sua técnica, com o seu bordado, e a possibilidade desse convívio plural, de técnicas inclusive, que a gente pode avançar na criatividade e desenvolver mais a criatividade. Não é um bordado como terapia, é um bordado como intervenção artística no espaço público. E a gente vê assim, um entrosamento legal, uma preocupação de uma trazer material para contribuir com o trabalho da outra. No geral, o Thiago ele faz um rascunho de um desenho. A maior parte das vezes o desenho ele pega fotos da internet, então a gente pega sempre fotos que tem alguma referência muito importante, por exemplo, um cabelo, assim, algo que a gente gosta, e às vezes não, às vezes ele acaba criando o próprio desenho, mas tem um rascunho, e posteriormente ele passa esse desenho para uma folha, e aí eu nunca mexo no desenho original, eu sempre tiro uma cópia de um desenho, então esse daqui, por exemplo, é um dos desenhos, e agora a gente está fazendo um grande estudo assim, sobre cabelos, então provavelmente vai ser uma próxima série, assim, que a gente vai fazer sobre vários tipos de cabelos. Enfim, aí com um desenho na mão você passa por um tecido com carbono. Eu ainda não me decidi sobre a cor do cabelo, que é uma coisa que a gente não decide muito antes, assim. Na verdade eu separei duas meadas, uma cor de um cabelo meio rosa, assim, mas eu não sei ainda se é essa cor que eu vou fazer, porque geralmente eu tenho uma ideia sobre o que eu vou fazer, mas às vezes eu mudo completamente, assim, às vezes um cabelo que era só pra ser um tracejado, o cabelo eu acabo fazendo um preenchimento, assim, então só o desenho é uma coisa mais pensada e o bordado é meio que vai fluindo, assim. Então, a gente cria todas as nossas ilustrações. O mais importante pra gente não é nem o ponto que a gente vai usar. O mais importante pra gente é a mensagem que a gente vai passar com aquele desenho. Então, assim, a gente não borda desenho de ninguém, a gente só borda desenho nosso, assim, é tudo feito por nós. A minha maneira de bordar, assim, quando não tem um tema proposto, eu pinto com aquarela de seda o linho e eu tiro o desenho das manchas que a tinta deixou no linho. Então eu pinto aleatoriamente e ali eu vou procurando pelas manchas formar um desenho. Eu gosto muito de bordado de coisas
tipo, órgãos humanos eu acho muito legal. O último bordado que eu fiz, que aliás foi o primeiro grande que eu fiz agora recentemente para dar de presente de aniversário para o meu noivo, é um coração da forma anatômica, que ele gosta bastante. Então eu gosto assim de umas coisas mais abstratas, mas o que eu tenho em mente de fazer um projeto realmente para começar e fazer uma coisa duradoura, eu queria fazer bordados de ilustração botânica. Até pela minha formação, eu sou completamente apaixonada por flores, completamente apaixonada por plantas. Eu pesquiso muito na internet. Tem dia que eu fico 4 horas assim, na pesquisa, né? De tipos de trabalho diferente, de tipo de material que a pessoa... Você vê, não é só linha que você usa num bordado. O meu tem pano, tem pérola, tem várias coisas. Então eu pesquiso, eu estudo bastante. Compro revistas importadas, vou a exposições em outros países. Quando eu pensei no bordado, eu já não pensei numa coisa fofa, num bordado fofo, assim. Mas eu pensei em desenhos mais agressivos, assim. Coisas mais realistas e coisas mais agressivas e não tanto. E eu também acho que pela pesquisa de outras artistas, assim, que bordavam, eu queria uma coisa mais contemporânea, assim, não queria aquela coisa fofa, de vó. Porque eu acho importante manter uma técnica tradicional, eu acho importante o resgate que ela traz, assim, pra gente, mas eu acho que também cabe a gente que é mais novo transpor essa barreira do vamos bordar só uma toalhinha. A gente vai bordar uma toalhinha e a gente vai bordar um quadro também. E aí a gente sempre criava as nossas ilustrações baseadas meio na fase da vida que a gente estava, né? Em alguma questão que estava na nossa cabeça. E pra gente é muito natural falar de todas essas questões de gênero, de sexo, do feminino, do masculino. E como nós somos 6 mulheres, é natural também que saiam resultados mais femininos. A gente nunca chegou num consenso, fez uma reunião e falou, vamos fazer bordados que falem de feminismo. Isso foi uma coisa... tipo, tá na moda, vamos usar esse tema então. Não, foi um processo orgânico. Tipo, o nosso bordado que fez mais sucesso, que é o Love Yourself, uma coisa completamente natural. A Camila que criou esse bordado, uma coisa completamente pessoal dela, assim, sabe? Era o momento dela de se valorizar, ela fez esse bordado e virou, tipo, um best-seller. E aí você pega artes manuais como o tricô, por exemplo, que era feita por homens. E aí você tem os períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e daí... inclusive vários governos fizeram campanhas de junte-se com as vizinhas e faça um tricô pro seu filho, marido e tal. E aí quando aquilo deixa de ser uma coisa de homem, aquilo perde valor. E eu acho que o grande papel das meninas que hoje fazem artes manuais é colocar isso em xeque, assim, de falar, não, a gente tá aqui, a gente faz, a gente é capaz e a gente pode fazer coisas legais, e a gente pode atuar em todas as áreas, e a gente também pode fazer coisas manuais, ou a gente só pode se dedicar a coisas manuais, a artes manuais, e a gente não é menor por isso. Quando eu cresci, bordado era coisa muito enxoval. A mulher vai casar, a mulher vai ter um bebê, ela vai bordar o enxoval dela. Era mais assim, o contato que eu tinha era esse. Daí, quando eu fui me casar, eu fui bordar a toalhinha, porque ficaram me incentivando, para sua casa nova. Então, na realidade, por mais que isso valorize a capacidade de trabalho manual da mulher, se você não tiver a consciência, o trabalho manual te leva um pouco para o machismo também. Hoje em dia as pessoas têm utilizado isso como uma forma de despertar para o feminismo. Mas não foi sempre assim, eu não vejo como tendo sido sempre assim. Acho que o bordado de dentro de casa é meio que desvalorizado, então Sim. Essa plataforma da internet, das redes sociais, houve essa valorização, né? Dessa expressão que ressurgiu, né? Sim. E hoje tem muito a ver também com isso do encontro, de você sair para um parque, se encontrar com as pessoas para bordar e ficar naquela comunidade. Então realmente perdeu muito essa característica de vou ter que ficar em casa, fechada, sozinha, bordando. Pode ser isso também. E essa que é a grande diferença do agora, porque você tem muito essa liberdade de escolha, né? E bordado era uma dos pré-requisitos para ser uma boa moça, recatada e do lar.
Então, quando veio a geração X e as mulheres começaram a trabalhar e elas estavam buscando muito esse lugar no mercado, sentiram uma necessidade muito grande de renegar tudo isso que levava elas para dentro de casa. Então eu acho que foi um processo natural e por isso que justamente a geração das nossas mães não é a geração do bordado e sim a das nossas avós, porque a geração X acho que teve essa ruptura. E hoje, o bordado que ele está vindo nessa nova roupagem, que é uma expressão artística, que na verdade é totalmente oposto, ao invés de ser uma coisa que te delimita e que traz obrigações, é um modo de expressão libertador. E aí eu acho que com essa nova roupagem está despertando o desejo de muitas pessoas jovens de utilizar essa técnica, porque está desassociando dessa questão da obrigatoriedade com a história. Ao longo de um ano era um encontro de amigas, era um hobby e aí em 2014 um amigo nosso viu as postagens que a gente fazia e nos convidou para participar de uma feira da indústria pornográfica de cinema que chama Pop Porn, porque nós fazíamos alguns bordados eróticos, mas tudo bem suave assim. A gente em uma semana criou o logo, criou a identidade de marca, criou todas as redes sociais, e-mail, e aí nós criamos uma coleção para mandar para essa feira para ver se tinha o aceite. E nós fomos aceitos, foi nosso primeiro contato mesmo, né, com o público, como negócio. É tudo totalmente experimental. Então a forma de remunerar, a forma de divisão de tarefas, de como administrar todas as redes, os contatos, a parte comercial, é tudo feito de forma totalmente orgânica e experimental mesmo. São os preços dos bordados, que foi uma coisa que a gente teve que aprender. A gente não sabia como quantificar, como custear, né? Como precificar. Como que foi a primavera? Um dia, ainda nesse período que eu tava bem depressiva, assim, o meu irmão é tatuador e daí eu fui no estúdio dele e falei assim, eu quero aprender a desenhar bem. E eu desenhava muito mal, assim, muito toscamente. E aí eu falei pra ele, eu quero desenhar e eu quero que você me dê aula de desenho. E a gente começou a se encontrar uma vez por semana. Só que não deu muito certo, assim, também, porque eu falei, nossa, o tempo que eu vou ter pra aprender a desenhar bem, do jeito que eu quero, e eu sou uma pessoa muito crítica, e aí muito perfeccionista, aí eu falei, acho que não vai dar certo. E então eu falei pra ele, e o que você acha de, então, você desenha e eu bordo? Dá pra viver de bordado, mas é preciso muito planejamento, muita estrutura. Nós somos em 6, o que eu acho que tem os prós e os contras, né, de ser em 6 sócias, mas acima de tudo nós somos 12 braços. Não depende de como você vai usar o bordado. Se você me falar, se eu fizer 3 bordados por mês, eu vou conseguir viver de bordado? Não. Sim. Tipo, a gente usa o bordado de diversas formas, na verdade. Sim. A gente dá curso, a gente faz outras atividades relacionadas, não é só o bordado. A gente aplica o bordado em muitos produtos né? diferentes, né? Um leque diferente para ter também uma gama de preços acessíveis. Tem a camiseta que custa R$80 e é com uma impressão de bordado, mas é o bordado numa outra maneira de se apresentar e que já tem um valor mais acessível. E aí tem os bordados manuais, e aí tem os bordados que a gente faz para exposições específicas ou para campanhas, tem ações publicitárias. Então a gente está abrindo um leque de possibilidades com o bordado para não ficar preso ao produto especificamente. E há uma relutância na pessoa que compra também em pagar pelo trabalho manual como ela pagaria por outro trabalho, você acha? Às vezes eu acho que sim. Se você pensar que, por exemplo, se a gente fugir do bordado, né, que eu acho que o bordado é uma coisa mais decorativa, mas se você pegar, não sei, uma blusa de tricô, vamos supor, e aí você vai lá, você compra, você gasta um material, e aí você fala, nossa, eu fiquei 5 dias para fazer essa blusa, né? Vou cobrar, não sei, R$500, porque eu acho que meu dia de trabalho vale R$100. E aí a pessoa provavelmente não vai comprar, porque ela vai na Zara e ela acha uma blusa que não é igual, mas que atende às expectativas dela, por R$200, por 250. Por outro lado, eu acho que tem pessoas que não compram e não compram. E daí não importa se custa o dobro e ela compra algo que é manual. Eu tenho várias amigas que já são desse time, mas de novo a gente tem que lembrar, porque eu sempre acho engraçado, assim, só fazendo um adendo, quando a pessoa fala assim, mas vamos repensar as formas de consumo. Peraí, mas você tá falando de quem? De quem ganha R$5.000 por mês, R$10.000, R$15.000, R$20.000, sei lá quanto é a renda familiar dessa pessoa?
ou da pessoa que ganha um salário mínimo e ela só pode comprar roupa no torra-torra de R$20. A gente não sabia como precificar os bordados, porque é um trabalho manual, leva muito tempo. Se eu fosse calcular em cima da minha hora de trabalho como designer de moda, meu bordado ia custar R$3.000, gente, apenas isso. Porque leva muitas horas para ser feito. Não era nem que as pessoas não queriam pagar, mas a gente não sabia o quanto cobrar. Então a gente acabava cobrando uns preços muito irreais, assim, que depois fazendo umas contas a gente falou, gente, isso não paga nada, meu Deus, a gente tá viajando. Porque a gente tava fazendo meio que a conta inversa, assim, pensando do tipo, ai, quanto eu pagaria nisso? Mas essa não é a conta certa, não é assim que tem que ser feito, né, pra precificar. Então, assim, resistência a gente nunca encontrou, mas a gente tem consciência que a gente ainda não cobra o preço que o bordado vale. Existem barreiras, você acha, pra quem quer começar a bordar? Ah, com certeza. Com certeza, se você pensar que uma pessoa ganha um salário mínimo, mas ela tem acesso à internet, e aí ela olha um trabalho que é lindo, mas que pra ela começar a aprender ela tem que pagar R$100 pra uma oficina. E aí não é R$100 um mês de curso, são R$100 3 horas. E aí, não sei até que ponto isso é, sei lá, se a pessoa vai realmente pegar os R$100 e vai investir num curso de 3 horas, ou ela vai pegar 150 e vai fazer um curso de inglês que pode dar um outro panorama pra ela de vida, sendo que isso é só um hobby, né? Não sei até que ponto ela vai conseguir se dedicar pra transformar isso numa profissão, vendo que é algo caro, assim. Toda vez que eu vou num armarinho, eu penso num projeto. E às vezes eu falo assim, eu vou levar essa cor, mas isso na hora não ficar legal, eu preciso dessa cor. Eu nunca gasto menos do que R$40. Eu percebo em outros cursos de outras pessoas que ministram aulas de bordado, e eu percebi no meu curso, que é sempre uma coisa de meninas brancas para meninas brancas. E aí a proposta do meu curso é trazer essas meninas negras para o meu curso e entender por que elas não fazem. É porque é longe? É porque é em Pinheiros? O que assusta? Qual é essa barreira que existe entre a gente? O que acontece? Por que não tem meninas negras fazendo... não tem meninas negras bordando ou fazendo essas oficinas? Entendi. Aproveitando isso, você acha que tem um perfil parecido das meninas que frequentam as oficinas que você ministra ou que você frequentou? Eu acho que as meninas, na maior parte das vezes, são meninas brancas de classe média. Eu acho que falta um recorte aí de trazer outras pessoas para agregar outras coisas e outro conhecimento e outras vivências e experiências. Nada faz sentido sem o online pra gente, eu acho. Do nosso projeto, né, de negócio. Não, o alcance que tem, tipo, nenhuma outra plataforma. Sim, exatamente. A Começar gente pela só, propagação da técnica mesmo, né? A gente conseguiu tudo via online. Pelas redes, Instagram, Facebook. Aí tem esse curso online no Educar, que também é uma propagação bem grande, né? De educação e da marca, da própria marca do Clube do Bordado. E eu não sei, eu acho que nós todas somos muito conectadas, né? Sim. A todas as redes sociais. E sei lá, a gente tem. É legal pra gente ter esse retorno às artes manuais, mas em contrapartida não precisar abandonar e ter que ficar tipo, totalmente offline, focado só no negócio. É bom também ter essa abertura e poder divulgar as coisas nas redes. E você acabou de fazer, você mostra no Snapchat, já tá todo mundo acompanhando. A gente gosta dessa interação. Então a gente tem um contato muito próximo com as pessoas que compram os nossos produtos. Porque a gente gosta muito A gente disso, vende né? assim, a pessoa manda uma mensagem no Facebook, a gente troca ideia com elas. E a pessoa manda foto do bordado, como é que ficou lá na casa dela. E ela tira dúvida, mas eu quero bordar, o que eu faço? Então, tipo, é um atendimento, assim. Mas a gente tira muita ideia em Pinterest, em ficar vendo Instagram de outras bordadeiras, aí a gente fala, nossa, olha que ponto será que essa pessoa usou aqui, olha a técnica que bem deu. relacionado à técnica, né? Que interessante que ficou. Então isso tudo alimenta a gente também bastante pra gente conseguir colocar nas nossas criações. Uma coisa muito importante é o YouTube. Então você pode entrar lá e procurar pontos de bordado, então bordado livre, ponto atrás, ponto haste, daí tem uma infinidade de canais assim, que trazem. E também uma coisa que eu sempre falo assim, falei bastante para os meus alunos para fazer uma conta no Pinterest
E porque lá, se você digitar desenhos para bordado, por exemplo, e aí vai aparecer uma infinidade assim de desenhos. E aí tem uns bem simples, assim, tem uns que são desenhos tradicionais, desenhos vintage, então tem desenhos da década de 60, de 70, tem um arquivo gigantesco. O que eu acho assim, temos de criar, e a criação, se a internet pode ser um facilitador, a criação ela não vai se dar, pode até se dar, mas não exclusivamente dentro do espaço da internet, do Pinterest, de aplicativo, do Facebook. Ele é um facilitador, nós temos de nos colocar frente aos problemas. E aí não há nenhuma visão dogmática, vamos bordar, nada de realismo socialista. Não, vamos bordar os nossos sentimentos, né? Nossas dores e tristezas, o que a gente quer, nossa alegria. Né? Bom, Beleza. tá bom.